Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que, graças a Deus, estejam todos na plena proteção do nosso Pai Celestial. Irmãos, vamos continuar com o nosso estudo do Salmos 37. Não é todo dia que eu estou postando, eu peço perdão, peço desculpa para vocês, mas por motivo de doença eu estou negligenciando, mas não é muito, Deus está no controle de tudo. Mas vamos lá, Salmo 37, o que Deus está falando conosco através do Salmo de Davi, que nós sabemos que a palavra de Deus inteira, ela tem profecias para nós. Deus está sempre falando conosco e nós temos que atentar por todas as palavras de Cristo. Então vamos lá. Não te preocupes por causa dos maus, nem tenha inveja dos malfeitores, pois murcharão brevemente como a grama, secarão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, para habitares na terra e ser alimentado em segurança. Olha que conselho maravilhoso, irmãos, que Deus está passando para nós. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, vem pessoas na nossa casa, fala conosco, muitas vezes você fica com inveja, por que fulano de tal tem as coisas, trabalha e tem as coisas e eu não tenho nada. Mas você não sabe o que aquela pessoa está fazendo para obter aquilo que ela tem. Às vezes ela está com falcatrua com alguém. Ela está prejudicando alguém, passando rasteiro em alguém. E você não consegue ter, não é porque Deus não está te abençoando. É porque você não passa rasteiro em ninguém, você é uma pessoa justa diante de Deus. Então, meu irmão, não reclama se você não tem nada. Porque tudo que está oculto vai ser revelado. Então as coisas que as pessoas, às vezes você vê uma pessoa que mal trabalha e tem tantos, tem carro, tem casa, anda bem, vive nos restaurantes comendo. Não reclama não, irmão, porque a gente não sabe a situação de cada um deles. Então talvez eles estão vivendo ilicitamente com a vida deles, não estão tendo uma vida purificada diante de Deus. E aqui Deus, Ele nos pede para a gente não se preocupar com essas pessoas. Não é para nós termos inveja deles. É para nós ficarmos apenas observando e nós veremos o resultado final. Aí é que fala, olha, Deus nos fala, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E Ele fará sobressair tua justiça como o amanhecer, o teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te preocupes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem malicioso. Tá vendo? Deus está nos revelando. Todas as pessoas que prosperam no caminho rápido, irmão, é porque ele está vivendo na malícia, ele está vivendo no engano, ele tá ilicitamente fazendo as pessoas, roubando as pessoas que estão do lado dele. Então a gente deve tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas. Não inveja dessas pessoas, não. Deus está nos orientando, não inveja dessas pessoas, não tenha inveja dessas pessoas. Porque Deus está te olhando, Deus está vendo o seu sacrifício, Deus está vendo que você está trabalhando, Ele vai te dar o resultado. Apenas confia nele. E aqui ele fala, refreia a ira, deixa o rancor, não te preocupes, pois isso só traz o mal. Que às vezes você fica revoltado com Deus. Deus, por que eu não tenho? Fulano de tal tem isso, aquilo. E eu trabalho, não tenho nada. Aí você fica culpando Deus. E Deus está falando, para com isso. Para de ficar reclamando. Para de ficar colocando rancor dentro de você. Deus está nos chamando a atenção nesse sentido, irmãos. Nós temos que vigiar nesse sentido. E Deus aqui, no Salmo 37, Ele nos chama essa atenção.
Aí ele nos diz, porque os malvados serão exterminados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Apenas um pouco, e não haverá o ímpio. Tu observarás seu lugar e ele ali estará. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão em paz abundante. Coisa maravilhosa, irmãos, a gente dormir, a gente deitar na cama tranquilo, não se preocupar com o dia da manhã, porque nós sabemos que Deus vai nos suprir todas as nossas necessidades. E é assim que nós devemos viver. O ímpio planeja contra o justo e range os dentes para ele, tá vendo? Mas o Senhor ri dele, pois vê que seu dia vem se aproximando. Os ímpios têm desembainhado a espada e têm armado o arco para abater os pobres e necessitados, para matarem aqueles cujos caminhos são retos. Suas espadas atravessarão seus corações e seus arcos serão quebrados. Mas vale pouco com o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Tá vendo? Vale, Deus está falando. Olha, contenta com o que você tem. Não inveja do homem ímpio. Não inveja daquele que se diz que está rico. Mas eles estão ricos com falcatrua, fazendo coisas ruins. E Deus está nos alertando para a gente não ficar rancoroso, não ficar com inveja dessas pessoas. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor ampara os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanece para sempre. Não serão envergonhados no dia da calamidade, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão, como fumaça, ou se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, porque o justo é generoso, enquanto que o justo é generoso. Pois aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas aqueles que são amaldiçoados por ele serão exterminados. O Senhor dá firmeza aos passos do homem, cujo caminho ele se agrada. Se ele cair, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Eu fui moço, também envelheci, e nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Todo dia ele é generoso e envia uma bênção aos seus filhos. Deixa o mal e faz o bem, então viva para sempre, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os que nele confiam. Eles serão protegidos eternamente, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo expressa sabedoria, sua língua fala o que é correto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não tropeçarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Mas o Senhor não abandonará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Confia no Senhor, guarda seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem exterminados, tu os verás. Vi um ímpio implacável florescendo, como uma árvore verde nativa, mas ele passará, eis que já não era. Eu o procurei, mas não foi encontrado. Observa o homem íntegro, considera o reto, pois há um destino para o homem de paz. Os pecadores serão destruídos juntos, e o destino dos ímpios será exterminado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua força em tempo de aflição. E o Senhor os ajuda e os livra, ele os livrará dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amados, vamos apegar às palavras de Cristo. Vamos ser humildes. Vamos esperar o tempo de Deus. Não queira também ter inveja desses homens ímpios, porque eles murcham sim, eles ficam doentes. Deus tira tudo o que eles têm assim, uma hora para outra. Eu estou falando isso porque eu já também vi. Eu já vi muitas pessoas que se dizem ricos, que se dizem bem prósperos, mas quando você vê, eles não têm nada, eles morrem sem nada, às vezes morrem até sem casa, sem carro, sem nada. Fica numa vida miserável, tem que pedir comida para parentes,
Quantas pessoas que eu não já vi agindo dessa forma, que quando é jovem, está na abundância, né, de fartura, mas aí quando fica velho não tem nem aonde colocar a cabeça, inclinar a cabeça, tem que ficar morando de favor na casa das pessoas, ou muitas das vezes morando num barraquinho. Então, irmãos, não vamos imitar, não vamos ficar com inveja desse tipo de pessoas. Aqui o salmista, no Salmo 37, ele está nos alertando sobre isso. Não vamos ficar irados diante de Deus, falando, perguntando para Deus por que os ímpios prosperam. Sim, os ímpios prosperam, mas eles prosperam com falsidade, eles prosperam com engano, eles querem derrubar você, eles querem maltratar o pobre, pegar a mão escravizada, eles fazem de tudo para te escravizar. Mas nós não devemos ser obediente a esses tipos de pessoas, não vamos dar crédito para esses tipos de pessoas, mas vamos seguir em frente, olhar em frente, seguir que à nossa frente tem um Deus grande e poderoso que nunca vai deixar nós passarmos fome, necessidade e nem doença vai chegar na nossa casa. Assim eu creio em nome de Jesus. Confia, irmão, a sua bênção vai chegar. Seja humilde diante de Deus, que Deus te abençoará grandemente. Irmãos, eu peço por você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se você compartilha essa mensagem, vamos ajudar mais pessoas que estão nesse mesmo patamar, que estão aflitos, que estão desesperados de ver tantas pessoas prosperando e ele não. Mas vamos acreditar em Deus, vamos confiar em Deus, vamos esperar em Deus, porque Deus nunca, 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 nunca falha. Essa é a palavra de Deus e confiamos em Deus. Se nós temos um Deus, confiamos nele. Em nome de Jesus, irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.